Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal de matemática. Iremos falar sobre função afim. E de cara coloquei um problema aqui já para aplicar dentro da função afim. Então vamos aqui ler o problema para que você entenda direitinho, né? Então observe aqui. A água potável utilizada em propriedades rurais, de modo geral, é retirada de poços com auxílio de uma bomba d'água elétrica. Em certo sítio, para abastecer o reservatório de água, é utilizada uma bomba d'água com capacidade para bombear, olha a informação, 15 litros por minuto. Informação importante. Essa bomba é ligada automaticamente quando o reservatório está com 250 litros de água e desligada ao enchê-lo. Escreva uma fórmula que calcule a quantidade no reservatório em função do tempo. Quanto de água terá no reservatório após 5 sobre 12 avos de horas? Então vamos lá aqui direitinho compreender e aplicar a função afim. Então observe aqui. Vou destacar aqui algumas informações importantes. O primeiro passo é essa daqui, 15 litros por minuto. A outra é essa aqui, 250 litros de água. Ou seja, quando o reservatório chega lá a 250, a bomba liga automaticamente, né? Que é para não secar. E ele faz duas perguntas. Ele quer saber a fórmula que calcula a quantidade de água no reservatório e ele quer saber aqui quanto de água terá após a bomba estar ligada, 5 sobre 12 avos de hora, né? Então, duas informações aí. Primeiramente, vamos montar aqui a fórmula. Baseado nas aulas anteriores que nós já estudamos, aprendemos que é o seguinte: em 1 minuto, o que vai acontecer aqui? A bomba vai encher 15 litros de água, certo? Em 2 minutos, a bomba vai encher 30 litros de água. E assim por diante, né? Então, se eu quero montar uma fórmula, eu tenho que me basear por essa informação aqui. Por que eu sei que é essa informação? Porque essa informação está me dizendo que 1 litro, 1 minuto, aliás, é bombeado 15 litros. Então, a cada minuto que passa, a bomba joga 15 litros, né? Então, eu vou ter aqui uma fórmula geral, que eu vou colocar f de x é igual a x mais b. Então, essa fórmula geral aqui, que só tem letras, ela é a função afim. Então, para mim montar a fórmula dentro da função afim, o que eu preciso achar? O a e o b. Achando o a e o b, eu já consigo montar a fórmula, né? Então, vamos lá. Quem é o a, quem é o b? Esse a aqui é exatamente o que acontece a cada unidade. Então, eu posso dizer que em 1 minuto, a bomba d'água vai jogar 15 litros de água, certo? Mas quem? Mais o B. Então, eu preciso identificar aqui quem é o B. O B, dentro da função afim, é o valor fixo, né? Ou seja, no nosso caso aqui, o B ele vai ser este valor aqui, de 250 litros. Porque quando a bomba liga, quando ela chega nesse valor aí. Então, significa que quando a bomba ligar, já tem de água 250 litros. Certo? Uma outra observação aqui são as letras. Essa letra X, essa letra F de X. Não esqueça que o F de X é igual a Y. Está sempre lembrando isso para você não esquecer. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho o F de X e eu tenho o X. Ou então, eu posso dizer que aqui é o Y, tanto faz, né? Então, quem é, no caso aqui, o F de X ou o Y, né? Vai ser a quantidade de água. A quantidade de água que vai ser colocada no tanque após a bomba ser ligada. E o X é o tempo que a bomba vai ficar ligada. Beleza? Então aí eu consigo identificar as duas variáveis, que é a variável dependente, né, e a independente. O tempo é a independente e aqui a quantidade de água é a dependente, que ela depende do tempo, não é isso? Então, eu poderia também mudar essas letras, não tem nenhum problema. Eu poderia botar, por exemplo, Q de quantidade em função do tempo.
Poderia fazer assim: 15 vezes tempo mais 250. Lembrando que a letra é só uma representação. Então, eu teria aqui as duas fórmulas. Aliás, uma fórmula com letras diferentes, que dá no mesmo, né? Certo? Então, aqui é uma função afim. É essa forma aí. Depois a gente vai detalhar mais sobre isso aí. A outra pergunta que ele quer saber é exatamente a quantidade de água, né? Quantidade de água terá no reservatório após esse valor aqui, ó, 15 sobre 12 horas. Um detalhe importante é o seguinte: a fórmula ela está em minutos, né? Aqui a gente percebe que um minuto gera 15 litros de água. Então, baseado nisso, eu tenho que transformar esse 15, esse 5, aliás, né, sobre 12 em minutos. Como é que eu faço? Eu sei que uma hora equivale a 60 minutos. Então, se eu multiplicar aqui 5 vezes 60 vai dar 300. Dividido para 12, eu vou ter aqui 25, né? Se você dividir aqui. Ou seja, 25 o quê? Minutos. Agora sim. Agora eu posso substituir na fórmula sem nenhum problema. Então, vou aqui substituir. Então, no lugar do T, eu coloco 25 igual a 15 vezes o tempo, que é 25 minutos, mais 250. Então, a quantidade de água em 25 minutos é igual. Multiplicando 15 vezes 25 vai dar 375. 375 mais 250, né? Então, quer dizer que a quantidade de água bombeada em 25 minutos, somando esses dois valores, vai dar 625 litros. Então, aqui está nosso resultado. Belezinha aí? Agora aqui nós vamos trabalhar mais detalhado a função afim, né? Detalhar um pouco mais aqui. Então, aqui uns passos importantes. Primeiro passo aqui, ó, você tem que entender isso aqui, ó. Uma função f, né? Lembra que eu já expliquei isso aqui? De R em R quer dizer o quê? Que o meu domínio é um número R real e o meu contradomínio também é um número real, né? Que todo número x pertence aos reais, né? Associa o número A, olha aqui, AX mais B, é isso? Lembrando que o A e o B, acabamos de achar ali, é o que vai determinar uma função afim. Com A e B reais, é chamada de função afim. E aqui nós temos x implica a AX mais B, f de x, AX mais B, né? Então, aqui nós temos a nossa fórmula geral, né? Só com letras. Então, toda vez que ele pedir para você montar uma função afim, tu vai ter que achar o A e o B, não esqueça disso, tá? E ele fala aqui, as constantes A e B são coeficientes. Então, aqui eu vou detalhar. Quem é o A? É chamado de coeficiente angular, certo? Angular vem de ângulo. Você vai detalhar isso depois. E o B é o coeficiente linear, certo? Então, coeficiente angular é o A e o colinear é o B. Depois eu vou falar mais sobre essa questão do angular, certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente trabalhar. Então, observe aqui, ó. f de x é igual a x menos 5. Quem é o A aqui? Não aparece nada, né? Pode não aparecer porque o A é 1. E o B é menos 5. Lembrando daquela fórmula, né? f de x é igual a x mais b. Então, aqui é o 1, não aparece. Que é o 1, no caso, é o A, né? E o B é o menos 5. Nessa outro caso aqui, nós temos aqui o 2, que vai ser o A. E no caso aqui, o B vai ser 1,5, né? Pode ser vírgula, pode ser negativo, pode ser qualquer forma aí. Lembrando que ele é um real, né? Então, dentro da função afim, qualquer número você pode colocar dentro do domínio e do contradomínio também.
Aqui tem alguns casos interessantes, né? Que eu quero que você entenda. No caso aqui, nome especiais da função. Então, que se você for analisar, ó, primeiro passo aqui eu tenho o b. Quando o b é igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou ter uma função linear. Então, toda vez que você encontrar o b igual a zero, você sabe que essa função ela é linear. É um nome especial que a função afim recebe, né? Quando o a for igual a 1 e o b for zero, a igual a 1, b zero, eu tenho uma função que identidade. E quando o a é igual a zero, a função ela é constante, certo? Então aqui nós temos a função linear quando o b é zero, a função identidade, você vai olhar quando o a é igual a 1 e o b é zero, a função constante é quando o a é igual a zero. Legal? Continuando aqui, taxa de variação, né? Aqui na taxa de variação, média é o mesmo que o quê? Coeficiente angular na função afim. Então, eu coloquei aqui, ó, o A, lembra? Já trabalhamos isso na aula anterior. E aqui nós temos, olha o f de x2 aqui, tá? É a mesma coisa que y2, não esqueçam disso. O f de x1 é igual a y1. Eu vou estar sempre lembrando você isso aí, tá bom? Então, essa fórmula aqui é a que calcula o nosso coeficiente angular. Não esqueça disso, tá? Então, o A aqui, esse A é igual a delta y que delta x, né? No caso aí é o nosso coeficiente angular da função afim. Então, pessoal, eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Para que o vídeo não fique muito longo. Vou parar aqui em taxa de variação média e no próximo a gente vai ver sobre gráfico da função afim. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!